sabedoria, né? Que Provérbios diz que temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E aí a sabedoria ali é toda contrastada com a insensatez, né? E eu, então, eu falei que sabedoria é a maneira através da qual você chega a um resultado, ok? Como eu defini lá na semana passada. Então, no caso de Provérbios, qual é a maneira de se chegar a um resultado bom? Porque sabedoria implica um resultado bom, né? Tem a sabedoria boa. Só tem a sabedoria ruim, que é a insensatez, que também leva a um resultado que não é bom, né? Mas nós estamos falando da sabedoria, inclusive a sabedoria divina, né? Que leva a um resultado bom. Então, assumindo que sabedoria é a maneira pela qual, então, pelo que eu me lembro na semana passada, eu falei que essa maneira é... Alguém lembra qual é a maneira? Não? Ok, acertaram aqui. Os bauruenses aqui estão por dentro. Aqui. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a sabedoria está fundamentada no temor do Senhor. Então, o temor do Senhor seria a reverência, a obediência, né, aos estudos, ao Senhor. Agora, o que eu vou fazer hoje, eu fiz aqui na semana passada, depois do estudo das 7, nós estudamos aqui às 8, e eu falei, então eu vou repetir para vocês dois que estão aqui, viu? Eu vou repetir para eles o que nós falamos na semana passada, das 8 às 9. Então, note bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como ter o temor? Como ter o temor? O temor é reverência, o temor é obediência. Mas eu creio que há uma outra palavra que resume muito bem o temor. E essa palavra é o obediência? Não. Faz parte, mas não é. Para a gente ter o temor do Senhor, tem uma palavra que resume tudo. O temor do Amor. Senhor. Amor. Amor. O Afonso falou amor aqui também, mas depois falou conhecimento, então parei. Ok, acertaram aí, acertaram aqui. É o amor. Agora, o problema com o amor é o que é o amor. Então, o amor é o temor. Então, vamos tentar meditar hoje no que seria amor. Ok? Eu entendo, não quer dizer que eu esteja certo, mas eu entendo que o amor na verdade, eu não lembro se eu falei já isso ou não, então, mas também se eu não lembro o que eu falei, ninguém vai lembrar que eu falei. Aqui eu falo várias classes, né, várias aulas, mas eu entendo o amor como sendo um composto de 5 partes. A primeira parte é a escritura, que nós estamos falando do amor divino, né? Do amor divino. Não estamos falando do amor do mundo,
Não estamos falando do amor do dinheiro, estamos falando do amor divino. Então, o amor divino, ele implica na presença de, em primeiro lugar, uma escritura, uma passagem, um texto, uma origem divina, algo, uma informação, um conhecimento divino. Ok? Que, nesse caso de Provérbios, eu vou só mencionar aqui, são os versículos, né? Os assuntos tratados ali na Escritura. A segunda parte que eu vejo do amor é a fé que devemos ter, a fé que devemos ter na Escritura. Assumindo que somos cristãos, então já temos fé. Então, fé e Escritura, Escritura e fé. A terceira parte que eu vejo, que é a parte que comporia o amor, seria o raciocínio, a meditação, a consideração, a ponderação, a análise, tendo a ver com a Escritura na qual nós tivemos fé. Mas aí uma análise sólida, profunda, é um raciocínio envolvido tendo a ver com a Escritura. Inclusive, um raciocínio, uma análise, tendo a ver com os resultados da Escritura, na qual, se a gente tiver fé, obedecer, quais seriam os resultados. Então, a gente pondera também, analisa também os resultados, ok? Por exemplo, quem semeia em abundância, colhe em abundância. Então, vamos analisar o que seria a colheita, como seria a colheita, quando seria a colheita, no que comporia a colheita. Está tudo explicado lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 em diante. Não é simplesmente dinheiro no bolso, mas tem que ser analisado, raciocinada a Escritura. A Escritura. A quarta parte é a ação. A ação. Ok? Então, a gente vai agir tendo como base o raciocínio que nós fizemos na Escritura, na qual tivemos fé. Então, a quarta parte é a ação, nossa ação. Então, vamos agir, ok? Inclusive, tem uma passagem que deixa bem claro que a fé atua pelo amor. Ok, mas vamos lá. A quinta parte seria os resultados do amor. E os resultados nunca falham, sempre vêm, sempre vêm. Os bons resultados sempre vêm como consequência ou como parte do amor. Os resultados bons fazem parte do amar, do amor. Então, são 5 partes. Podemos resumir as 5 em 3. Que seriam fé, amor e esperança. Ok? A fé é na Escritura. Isso vem de Deus. É Deus quem dá a Escritura, então a gente vai ter fé naquilo que Deus deu. Muito bem. A esperança é o resultado do amor. Vamos dizer assim, é o resultado. E o amor, vamos dizer assim, o amor é aquilo que atua a fé. Então, mas o maior dos 3 é o amor, porque o amor é que faz o pacote inteiro a funcionar. Então, é como se fosse assim, a fé vem de Deus,
ok? Porque a Escritura vem de Deus. Então, você vai ter fé naquilo que é, se você teve fé naquilo que Deus deu. A esperança é o resultado que viria, se você amar. E o amor, e também vem de Deus. O resultado vem de Deus. E o amor é a nossa parte. Então, no caso das 5 partes, fé, Escritura e fé vem de Deus, resultado vem de Deus, o amor, que é o amor, que é que é o que faz a fé funcionar, é a parte do homem. Então, o homem vai raciocinar e agir. Vamos dizer assim. Bem, é um temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor para termos temor, a meu modo de ver, temos que ter amor. E aí, então, estamos na sabedoria. Quem ama é sábio. É sábio. Porque os resultados do amor são inúmeros, né? Os resultados do amor são grandiosos, maravilhosos, mas você tem que amar. Se você não amar, inclusive, lembra, fé sem obra é morta, mas a obra, para ter obra, você tem que amar. Então, voltando para Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por que você tem reverência, por que você tem consideração, por que você acredita nos bons resultados da sabedoria, porque vem da parte de Deus, então você vai amar. Você vai amar. Então, a meu modo de ver, o temor está no amor. Quem ama é porque teme, tem temor. É porque tem temor. Por isso ele ama. Por isso ele ama. Então, no caso de Provérbios, você vê, tem 2 caminhos. 2 caminhos. Vamos dizer assim, o caminho são 2 mulheres, vamos dizer assim, né? 2 caminhos, 2 sabedorias, a sabedoria da sensatez e a sabedoria da insensatez, se é que podemos falar isso, a sabedoria da insensatez, aí já não seria sabedoria divina, né? Mas tem a sensatez e tem a insensatez, 2 caminhos. Aquele que tem temor, ele vai seguir o caminho da sabedoria, mas como é que segue o caminho da sabedoria? É amando. Amando. Eu entendo, assim eu entendo. Que o amor é o que faz a sabedoria chegar, o amor é o que faz com que a gente não somente escuta, mas pratica. O amor é aquilo que dá a vida, às coisas de Deus, vamos dizer. Basta dizer que Deus é amor. Deus é amor. Ok? Então, precisamos amar. Precisamos amar. Então, olha só. Olha só. Deus é amor. Muito bem. Já falei isso muitas vezes. Aqui, filho de peixe, peixinho é. Ok? Filho de amor, amorzinho é. Entendeu? Então, porque nós amamos,
nós estamos no temor do Senhor. Consequentemente, vamos obedecer, vamos ter a reverência, vamos agir, e tem todos os resultados positivos que vêm do amor, porque temos temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Novamente, a meu modo de ver, certo? Quem ama é sábio. Quem ama é sábio. Mas muita gente não aprendeu isso. Então, muita gente está muito interessada em aprender, em conhecer, e talvez não em praticar. Mas, por outro lado, como é que a gente pratica? É pelo amor. Mas para você amar, você precisa de conhecer, porque lembra, a primeira parte do amor, das 5 partes, é a Escritura. A segunda parte é a fé que nós vamos ter. Temos fé na Escritura, no que ela fala. Mas a terceira parte é o raciocínio na Escritura. E como é que você vai raciocinar se você não tem conhecimento? Eu acho que, eu não sei se eu falei isso na última vez ou não, eu dei uma ilustração aí nas últimas aulas aí, do mecânico, certo? Tem um problema no carro. O mecânico vai lá e ele tem que, para começar, ele tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento de mecânica, para ele poder encontrar o problema, raciocinar o problema, mas se ele não tem o conhecimento, como é que ele pode raciocinar, meditar, ponderar, analisar, se ele não sabe como ligar coisa com coisa ali na mecânica, para depois, então, agir, que é a solução, e o resultado é o conserto do carro. Então, novamente, é preciso aprender para poder amar. Ok? Aprender a amar. Levantou a mão, não? Sou eu, Sonho. E aí, Éder? Como o senhor disse, o resultado vem de Deus. Esse resultado seria o quê? Bênçãos ou bênçãos, como você diz, raciocinar, como assim, raciocinar na escritura, Deus não falha, né? Deus não falha. Vai ter o resultado de Deus. Esse resultado seria as bênçãos. Os resultados são os resultados. Você pode chamar de bênção, você pode chamar de justiças de Deus, você pode chamar de resultados. Na verdade, são aquilo, muito obrigado, são aquilo que estão implícitos na Escritura. Deixa eu dar agora. Que são bênçãos, de uma maneira ou outra são bênçãos, que vem da parte de Deus. São coisas boas. Deixa eu dar 2 ilustrações. Por exemplo, devemos amar o inimigo, porque fazendo isso amontoaremos brasas vivas na cabeça dele. Então, qual é o resultado aí? Brasas vivas na cabeça do inimigo. Ok? Vamos lá em aquela uma de quem semeia abundância, colhe em abundância. Qual é o resultado? A colheita em abundância. Ok? Mas deixa eu dar uns outros resultados aqui, que vai ajudar a clarear ainda mais. Por exemplo, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Por exemplo, olha só, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Ok? Qual é o resultado? O Éder, você está com o microfone desligado aí. Seria o céu, seria a salvação. Qual é o resultado do 5:3?
É o reino dos céus, está no reino dos céus. Olha o 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual é o resultado? Qual é o resultado, Edson? Ser consolado. Olha o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual que é o resultado? Herdar a terra. Olha o 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual é o resultado? Ser farto. Mas, então, tem a Escritura, o 6, a Escritura é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é a Escritura. Temos fé na Escritura. Vamos meditar, analisar, raciocinar o que quer dizer o que quer dizer ter fome e sede de justiça, quem é que está falando isso, quando foi falado, em que contexto foi falado, tudo isso a gente analisa, e aí então a gente chega à conclusão que devemos ter fome e sede de justiça. Devemos ter. Então, vamos agir. Qual é a ação? Ter fome e sede de justiça. Essa é a ação. Qual o resultado? Fatura. Fatura. Faz sentido, não? Os resultados, viu, Edson? Os resultados, eles estão implícitos na própria Escritura que está sendo analisada, raciocinada. Está na Escritura. Está na Escritura. Por exemplo, no versículo 6, é ser farto. No versículo 7, qual é o resultado no versículo 7? Qual o resultado no versículo 7? Misericórdia. Obrigado. Alcançar a misericórdia. Não é o mesmo resultado de ser farto. Bem, podemos ser farto de misericórdia, ter fartura de misericórdia na vida da gente, fartura de misericórdia na vida, mas você vê, fala diferente. Fartura no 6 e bem-aventurança no 7. Olha o 8. Qual é o resultado no 8? Qual é o resultado no 8? Ver a Deus. Ver a Deus, exatamente. Então, note, obrigado. Então, note que os resultados eles estão implícitos na própria Escritura, na qual temos fé e vamos raciocinar e vamos agir. Então, o sábio é aquele que tem temor. Temor é através do amor, mas sendo sempre sábio, vai ter um acúmulo de resultados bons. Um acúmulo. Resultado bom em cima de resultado bom, em cima de resultado bom. Por exemplo, no caso aqui do começo de Mateus 5, nós vemos aqui, ser do reino dos céus, ser consolado, herdar a terra, ser farto, ter misericórdia e ver a Deus. Variedade, como diz lá na terrinha do Giovanni. Entendeu? Então, é um acúmulo de resultados maravilhosos. Só que é preciso ter temor em cada uma das passagens. Ou seja, amar em cada uma delas. Porque se só amar em uma só, você tem só aquele resultado. Mas se amar em todas, você tem a somatória dos resultados. Faz sentido, não? Ok? Muito bem. Então, vamos em frente aqui. Deixa eu falar mais uma coisa, ainda tendo a ver com amor. Quer dizer, para a gente falar sobre amor, tudo sobre amor, a gente tem que
e falar sobre a Bíblia inteira, né? Ou sobre Deus. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, né? De tal maneira ele amou que deu o seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o resultado? Vida eterna. Muito bem. Em 2 Pedro, capítulo 1, quando fala de sermos ativos e frutuosos no pleno conhecimento, você lembra que é preciso de 8 partes? 8 partes. 8 partes. Então, a primeira parte, a primeira das 8 é a fé. Fé. Estamos falando de cristão, ok? De cristão. Primeiro é fé. Segundo é uma fé firme. Fé firme, ativa, fé sólida, ok? Mas a essa fé sólida, o que você adiciona? O conhecimento. O conhecimento. Então, não é possível você desvincular o conhecimento. O conhecimento é super importante. Mas lembre-se, para começar, que o conhecimento foi jogado na virtude que foi jogada na fé. Então, se torna uma fé conhecedora. Fé virtuosa conhecedora. Mas, ao conhecimento, você teria jogado o domínio próprio. E, a meu modo de ver, o domínio próprio é o domínio para agir no conhecimento, para praticar. O domínio próprio, né? Para você sabe que deve fazer isso, você tem domínio próprio para fazer, você sabe que não deve fazer isso, você deve ter domínio próprio para não fazer, ok? Então, note bem, já não é conhecimento sozinho, já não é fé sozinha, já entrou aí o domínio próprio. Mas, em cima do domínio próprio, você jogou perseverança. Não adianta você ter domínio próprio e fazer uma única vez, é preciso você ter domínio próprio para fazer sempre o conhecimento, para agir no conhecimento. Perseverança. Perseverança. Ok? Então, já não é conhecimento sozinho, é o domínio próprio e a perseverança em cima do domínio próprio, que foi em cima do conhecimento. Mas, em cima da perseverança, vem a piedade. E a piedade é exatamente aquele caráter divino, aquela atitude divina, ser como Deus é, porque, como falei, nós somos filhos de Deus, então devemos amar, Deus ama, e nós devemos ter aquela filiação divina, o caráter divino, somos da natureza de Deus, porque Deus está em nós, mas devemos agir de uma maneira piedosa. A piedade é para estar em cima da perseverança. Não adianta ser perseverante sem piedade, é preciso ter a piedade em cima da perseverança. Em cima da piedade, você jogou o amor fraternal. O amor fraternal. O amor fraternal é a 7ª parte. Certo? Então, é como se fosse trabalhar em conjunto, viver unido, estar em comunhão, ok? Basta dizer que Deus, Jesus e Espírito Santo em comunhão os três. Então, é preciso quem tem aquela comunhão, aquele prazer em estar junto, em conversar com o irmão e abraçar o irmão,
entendeu? Que seria, então, o amor fraternal. Mas, em cima do amor fraternal, e a última parte é o amor. É o amor. Então, você vê, não adianta ter fé sem amor. Não adianta ter conhecimento sem amor. Não adianta ter piedade sem amor. Então, o amor, então, seria aquele raciocínio espiritual, aquilo que uniria tudo isso. Inclusive, quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele disse que amor é o vínculo da perfeição. Elo da perfeição. Tem vínculo também. A minha versão parece que fala vínculo, né, da perfeição. Então, mas, novamente, o temor, olha só, fé, virtude e conhecimento. O temor é você reconhecer a grandeza da palavra de Deus, reconhecer que Deus sabe o que ele faz, reconhecer que ele é o Criador, inclusive em caso de Jesus, reconhecer aquelas 8 características de Jesus em Hebreus capítulo 1, certo? Foi através dele que Deus criou o universo, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é a manifestação da glória de Deus, né? Ele sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra, ele fez a propiciação pelos pecados de outrora, ele está sentado à destra do Pai, ele é superior aos anjos, tendo em mente que herdou um nome mais excelente que o dele. Então, olha só, olhando para Jesus, não tem como você não ter temor, reverência, temor, querer ser obediente, reconhecendo a grandeza de Jesus. Então, por causa disso, por causa do temor, você então vai ter o amor, você vai amar. E aí, então, você vai ser sábio. Você vai ser sábio. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas para ter temor, você precisa ter amor. Então, o amor leva à sabedoria. Leva à sabedoria. O sábio ama. O sábio ama. Ok? Então, em Provérbios, então, tem o livro inteiro. O livro inteiro. Você nota o raciocínio no livro inteiro. Você nota por que devemos agir assim e não assado. Está tudo isso em Provérbios. Entendeu? Então, o temor leva ao amor. Então, aí você vai raciocinar, ponderar, meditar e agir. Entendeu? Consequentemente, você tem os resultados mencionados em Provérbios, inclusive, que estamos falando de Provérbios. E os resultados são as bênçãos, né? O caminho abençoado, o caminho livre da mulher adúltera, o caminho livre da mulher insensata, o caminho livre da insensatez, etc, etc. Tudo aquilo que é de bom, que está mencionado em Provérbios, vai ocorrer. Faz sentido? Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre isso tudo? Enio, Olha, quanto mais amo, mais sábio fico. sim. Quanto mais ama, mais sabe. Porque, olha só, eu vejo assim, olha, o temor é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais temor, mais sabedoria. Mais para mim ter temor, eu preciso ter amor. Então, quanto mais eu amo no temor,
mais eu vou ter, você sabe. Então, quanto mais eu amo, mais eu sou sábio. Porque, inclusive, tem a ver com mais resultados abençoados que vão surgir. Mais resultados abençoados que vão surgir. Não há dúvida de que é preciso a gente raciocinar, é preciso a gente meditar, é preciso a gente ponderar. Você vê Paulo fazendo isso constantemente. Você vê, quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele não raciocinou barbaridade para que os judeus, para que os cristãos gentios não seguissem a lei de Moisés? O que o escritor de Hebreus fez? Raciocinou o tempo todo, mostrando que Cristo é a essência das coisas lá da lei de Moisés. Raciocinando. Agora, como eu falei, infelizmente, nós quase não fazemos isso. Por exemplo, quando a gente vem na reunião da igreja, quando a gente vai na reunião da igreja, a gente quase que não raciocina. Então, o amor devia ser o fator que nos leva à reunião da igreja, por exemplo. Porque o que você faz na reunião da igreja, olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você ponderar no temor do Senhor que ocorre na reunião da igreja, você não deixaria de participar. Entendeu? Tudo o que ocorreria, a edificação da igreja, a pregação da palavra, o ensino da palavra, a demonstração e aconselhamento através de cânticos, a oferta para a propagação da obra do Senhor, a ceia, onde se analisa a comunhão, coisa e tal. Então, há temor tendo a ver com a reunião da igreja. Mas, Professor, deixa eu te ajudar um pouquinho hoje, só hoje. só hoje. Tá? Vai, só hoje. Eu fui para 1 Coríntios 13, e Sim. seu raciocínio é esse aqui, ó. O senhor está ampliando os ainda. Aqueles ainda de 1 Coríntios, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha, né? Sim. Ainda que eu conheça, que é o conhecimento. Sim. Você ampliou os ainda de 1 Coríntios 13. Ainda Sim. que eu não tenha temor, ainda que eu vá para a igreja, ainda que eu evangelize todo mundo. O Senhor ampliou os ainda de 1 Coríntios 13, não é isso? E nem disse, Chaves, saúde para o senhor e boa noite. Nota 10, rapaz, nota 10. Olha, falando coisa boa assim, você pode falar de vez em quando. Né? De vez... Só de vez em quando. Ok. Então, olha só. Porque ainda que... Então, é possível você fazer alguma coisa sem o amor. É possível você ir na reunião da igreja sem amor. É possível. Claro que é possível. Você vai lá, canta, como todo mundo está cantando, senta lá, coloca um dinheirinho na sacolinha, vai embora, é como se... O que quer dizer isso aí tudo? Não quer dizer nada. Então, ainda que eu vá, se não tiver amor, não tem valor. Mas o amor, então, implica no temor. O temor leva ao amor, então eu vou amar, eu vou raciocinar, meditar, por que eu vou na reunião, o que eu faço quando eu vou na reunião, o que eu deveria estar fazendo na reunião. No caso de 1 Coríntios, capítulo 13, o capítulo está entre o 12 e o 14, e o 12 e o 14, inclusive o 13, fala sobre o uso dos dons. Ainda que eu tenha dom milagroso e não tiver amor, não tem valor.
Então, há um temor. Eu tenho dom milagroso para um resultado agradável a Deus. Então, vou verificar qual que é esse resultado, por que eu vou usar o dom milagroso, por que eu quero dom milagroso. Aí, então, eu vou usar o dom milagroso e estou amando. Mas só ter o dom e usar o dom sem amor não tem valor. Então, é a mesma coisa o conhecimento bíblico. Eu posso conhecer a Bíblia do começo ao fim. Se eu não tiver amor, não tem valor. Por quê? Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, eu não tenho temor. Porque eu não estou respeitando, tendo reverência de onde veio a instrução. Então, aí eu vou analisar tudo isso, os resultados, como eu devo agir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como eu devo falar, como eu devo saudar meus irmãos, etc., etc., certo? Para que, então, haja os resultados do raciocínio. No caso de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, não estava vendo nem não estava vendo o resultado, porque eles nem... Olha, pode até, preste bem atenção, por exemplo, de lá, ainda que eu distribua meus bens aos pobres, se não tiver amor, não tem valor. Ok, mas espera aí. Os pobres não se fartaram com a minha distribuição? Sim, mas eu não fiz em amor. Talvez eu fiz por obrigação, por regra, por seja lá o que for. Não houve aquele raciocínio, não houve aquela análise, aquela ponderação que eu devo fazer isso, por que eu devo fazer isso, e assim por diante, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, por exemplo, a justiça de Deus se propagando através de mim, etc., etc. Então, é preciso que eu pondere, que eu analise, que eu medite, que eu raciocine na Escritura para poder agir conscientemente dos resultados que viriam. Aí eu estou amando. Mas se eu não fizer isso, então é bem possível que algum irmão possa vir na reunião da igreja sem amar. Não estou julgando ninguém, não estou, em hipótese alguma, eu não sou juiz, não quero ser juiz. Só estou dizendo que há essa possibilidade. Pode ser que tenha gente estudando nos lives aí, nos estudos nossos, sem amor. Por quê? Às vezes quer aprender só para ser sabidinho, certo? Dar uma de conhecedor, certo? Querer também ser professor, querer aparecer. Não estou julgando, não hipótese alguma estou julgando. Mas eu digo, é possível que alguém queira aprender, mas não tem o amor. Então não tem valor. Não tem valor. Inclusive no conhecimento, você lembra lá em 1 Coríntios, não diz lá que eu tenha... Deixa eu abrir ali, 1 Coríntios, capítulo 13, tem ali, diz ali o seguinte, no versículo 2 de 13, 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, dono do conhecimento, vamos dizer assim, conheço tudo. Ainda que eu tenha tamanha fé, certo? Só podia ser fé milagrosa, né? A ponto de transportar monte. Se não tiver amor, nada serei. Eu conheço muito, não sou nada. Sim, porque não tem amor no conhecimento. O conhecimento é para amar, não é para só ter o conhecimento na cabeça. É para amar.
Então, é interessante. Tem um comentário aqui. Fala, não de transportar montes, se não tiver amor, nada se tem. Então, você consegue. Consegue transportar montes, mas não tem amor, não tem valor. Eu diria que sim, né? Eu diria que sim, porque está falando de dons milagrosos. Dons milagrosos. É possível ter dom milagroso sem amor. Sem amor. Então na verdade, nós precisamos de o amor. Agora, novamente, ligando a Provérbios, e vamos estar terminando nosso tempo aqui. Inclusive, eu tenho uma outra aula em 5 minutos. O Provérbio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu entendo que é o contexto do livro. Mas é preciso que eu tenha amor no temor. Quer dizer, eu ame porque eu tenho temor. Então, eu vou amar. E então, através do amor, eu tenho a sabedoria. Tenho a sabedoria. O temor implica amor. Quem tem temor vai ter amor, porque reconhece a grandeza, a veracidade, o valor, os resultados do Senhor Deus, né, dos ensinos do Senhor Deus. Então, ele vai agir baseado naquilo, e aí então vem os resultados da sabedoria, vem os resultados sábios, vem os resultados abençoados, vem as bênçãos, vem aquilo que é de bom, que é da parte de Deus e assim por diante. Então, na verdade, eu entendo que que a meu modo de ver, eu acho que devemos ligar amor ao temor, à sabedoria. Amor, temor, sabedoria. Que é exatamente o livro de Provérbios.